Oi, gente, tudo em riba? No vídeo de hoje a gente vai aprender mais sobre fenômenos luminosos, fenômenos que envolvem a luz. A gente vai falar bastante sobre reflexão, refração e absorção da luz. Bora começar então. O que estuda esse comportamento da luz é um ramo da física que se chama ótica. E a ótica tem várias outras subdivisões, né? Dependendo de que aspecto ela estuda a luz. Alguns princípios da ótica são a de que a luz se propaga, se espalha sempre em linha reta e por todas as direções. Um outro princípio é da independência dos raios de luz. Os raios de luz podem se cruzar e continuar seu caminho, sem sofrer alteração, sem sofrer desvio, sem sofrer perda na sua intensidade. E por último, a reversibilidade dos raios de luz. Se um raio de luz percorre um caminho, o caminho contrário, né, no sentido oposto, também é possível. Em diferentes meios, a luz reage, ela interage de maneira diferente. Em meio transparente, como o ar, o vidro, a água, a luz é transmitida, né? Ela se transmite. Acontece uma pouca perda na sua intensidade, mas ela percorre esse meio transparente. Se o meio é translúcido, ou seja, ele não é totalmente transparente, a luz percorre, mas perde intensidade. Por isso que a gente não enxerga com tanta nitidez através de um papel vegetal, ou de um vidro fosco, de um box de banheiro, ou a neblina, tá bom? E tem também os meios opacos, que interrompem a passagem de luz. Essa passagem pode ser interrompida porque a luz é absorvida, por exemplo, um objeto preto, ou porque ela é refletida, né, num espelho, numa tampa de panela, beleza? Então a gente tem meios transparentes, translúcidos e opacos. A reflexão é o primeiro dos fenômenos luminosos que a gente vai estudar. O que acontece? A luz bate e volta, ela é refletida. Ela retorna ao meio de origem depois de incidir sobre uma superfície refletora. Essa superfície pode ser um espelho, pode ser uma tampa de panela bem areada, pode ser a superfície de um lago, por exemplo. A absorção significa que uma parte ou toda a luz é absorvida, ela não é refletida, ela não atravessa o meio. Quando a gente observa um objeto e enxerga ele vermelho, por exemplo, é porque esse objeto absorve luz de todas as cores, menos o vermelho. O vermelho ele reflete. E essa luz vermelha refletida no objeto chega até nossos olhos. Se o objeto é azul, é porque esse objeto reflete a luz azul, podendo absorver as outras cores, mas o azul reflete. Agora, quando um objeto é branco, significa que ele reflete todas as cores, porque o branco é o resultado da mistura de todas as cores. Então, se você está enxergando uma geladeira branca, uma camiseta branca, é porque esse objeto está refletindo todas as cores. Por sua vez, o preto é a absorção total da luz. A luz pode ser de qualquer cor ou de cores misturadas. Quando bate nesse objeto, nenhuma parte dessa luz é refletida. Toda ela é absorvida. E aí a gente enxerga esse objeto como sendo preto. Isso é a absorção da luz. E tem também a refração. Acontece quando a luz é transmitida, está sendo transmitida por um meio e encontra um outro meio, onde ela também vai ser transmitida. Mas em meios diferentes, a luz os percorre em velocidades diferentes. E aí, quando ela muda a velocidade, ela sofre um desvio, tá? Isso acontece, por exemplo, nessa foto aí, de um lápis dentro de um copo com água. Parece que o lápis está quebrado, né? Mas isso acontece porque a luz está atravessando o ar e está atravessando a água contida no copo. E também atravessa o vidro, né? Então você vê ali três meios transparentes com desvio lateral da luz e a gente percebe o lápis com esse aspecto quebrado. Isso aí é refração da luz. Vamos detalhar um pouquinho mais cada um desses fenômenos agora.
Aí, ó. Reflexão. A luz bate e volta. Absorção. Ela bate e fica, ela é absorvida, tá? E como essa luz, que é energia, é absorvida, o objeto até esquenta. Você percebe isso em dia de calor. Se você está com uma roupa preta, você sente mais calor do que se você tivesse com uma roupa clara. Os povos do deserto sabem disso. Então eles se protegem da luz do sol não com sandal, um protetor solar, não seria o bastante, né? Além do que, esses cosméticos aí de proteção solar, apesar de nos protegerem dos raios ultravioletas do sol, eles têm metal pesado na sua fórmula, então faz mal também. E a transmissão da luz, que é quando ela atravessa um meio transparente, sofrendo, quando ela atravessa meios transparentes diferentes, ela sofre refração, ela sofre um desvio lateral, porque esses meios diferentes oferecem diferentes resistências à passagem da luz. Então a luz os percorre com velocidade diferente, tá? Bom, reflexão. Se uma superfície é lisinha, polida, a luz é refletida em feixes paralelos. Então a gente enxerga o reflexo bem nítido. Olha aí na foto a superfície desse lago ou rio, que seja, né? Parece um espelho, é o que a gente chama de espelho d'água. Mas se a superfície não é regularzinha assim, como mesmo a superfície de um lago, né? Que quando recebe um vento, fica toda trêmula, você não enxerga a imagem refletida com tanta nitidez. Por quê? Observem aqui essa imagem dos raios de luz. A reflexão desses raios de luz vai acontecer em várias direções, certo? A luz bate, é refletida, mas em várias direções, porque o objeto não é regular. Bom, outra coisa importante de se falar sobre a reflexão da luz é que sempre que a luz incide em uma superfície refletora, o ângulo com que ela incide é igual ao ângulo que ela é refletida. Então, por exemplo, você tem que traçar a linha da superfície e perpendicular a ela uma reta perpendicular imaginária. É o que a gente chama de reta normal, tá? E aí você traça o ângulo de incidência com base na reta normal. Esse aqui é o ângulo de incidência. E como eu acabei de dizer, ele vai ser igual ao ângulo de reflexão, certo? Olha aqui outro exemplo. Independentemente da inclinação da superfície, você procede da mesma forma. Traça a reta normal, que é perpendicular à superfície, essa reta é imaginária, e é comparada a ela que a gente vai ver o ângulo de incidência. Aqui, ó, ângulo de incidência de 65 graus, vai refletir em 65 graus também com essa reta normal, tá? O ângulo de incidência e o de reflexão não é medido com a superfície, é medido com a reta normal. Outro exemplo, se incide com 20 graus, é refletido com 20 graus. Se incide com 45 graus, é refletido com 45 graus. Então, o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Outra coisa, em espelhos planos, como esses que a gente mais encontra, né, no banheiro, enfim, nos estojinhos de maquiagem, a imagem que a gente observa sempre é do mesmo tamanho do objeto, certo? E a imagem fica na mesma distância do objeto. Então, se esse ponto P está distante aqui, por exemplo, da superfície refletora de um espelho 20 centímetros, a imagem vai estar atrás do espelho a 20 centímetros também. Então, ele está à mesma distância e vai ter o mesmo tamanho. Em um espelho plano, mas num espelho esférico, isso não é bem assim, né? A distância que essa imagem se forma e o tamanho dela pode variar. Quando a gente fala em espelho esférico, a esfera é a figura tridimensional de uma bola. Imagina essa bola sendo cortada. Você vai ter a parte de dentro, que é a superfície côncava, e vai ter a parte de fora,
que é superfície convexa. Para não ficar dúvida, pega a minha dica, ó, faz uma colherzinha com a sua mão. A palma da sua mão, aquela curvatura, a palma, a parte de dentro, é a parte côncava. As costas da sua mão vai ser a parte convexa. Um exemplo de espelho esférico côncavo é esse bastante usado para fazer maquiagem, porque ele normalmente aumenta a imagem, né? Aumenta o objeto, a imagem fica maior. Já esses outros espelhos colocados em lojas ou em estacionamentos, eles reduzem a imagem fica menor, só que você ganha um aumento do campo visual. Você observa uma área maior, porque os objetos ficam menores, né? Isso é propriedade do espelho convexo. Vamos detalhar mais isso? Olha só como a gente forma imagem no espelho convexo. Tá vendo aqui no desenho que a vela desse lado é o objeto. Aqui está o espelho convexo, lembra? As costas da sua mão. E a imagem que a gente enxerga sempre vai ser menor do que o objeto, tá? Parece uma desvantagem, mas você vai escolher o espelho a ser usado, a ser comprado, de acordo com a sua necessidade. Em estacionamento, loja, o cara usa para ver se não tem ninguém roubando, ou no estacionamento para ver se não tem nenhum carro vindo. Então, quanto maior a área que ele reflete, melhor é para quem está observando. Agora, em espelhos côncavos, ele normalmente é usado para aumentar o objeto. Então, a imagem que a gente enxerga é maior. Só que isso só acontece se o objeto estiver próximo ao espelho. Tá vendo? Quando você tem Quando a gente tem um espelho esférico, esse espelho, por ser um esfera, ele tem uma curvatura. Então imagine que essa curvatura possa ser desenhada com um compasso. Onde você põe a ponta do compasso para desenhar essa curvatura aqui, riscada com lápis, por exemplo, a ponta do compasso vai ficar no centro de curvatura, é o centro da esfera, né? O foco, que é para onde os raios vão convergir, né? Fica na metade dessa distância. Então, se você tem o centro de curvatura, você vai ter o foco na metade dessa distância, entre o centro e a superfície do espelho. Então, olha só, um raio de luz que vai do objeto até o espelho e ele volta passando pelo foco. Tá vendo que interessante? Mas só que, gente, o espelho côncavo não vai formar somente imagens maiores, como eu disse agora há pouco. Dependendo de onde ele se encontra, com relação ao foco, ao centro de curvatura, ele pode ficar menor ou até invertido. Olha só, se o objeto está em cima do foco, nem vai se formar imagem, porque os raios de luz vão ficar paralelos. O objetivo desse vídeo não é te ensinar a formar essas imagens em espelhos esféricos, tá? Mas é só para mostrar a possibilidade de imagens que a gente tem. Olha aqui a imagem agora maior e invertida. Isso se o objeto tiver entre o foco e o centro de curvatura. Então observe que aqui o objeto está pertinho. Aqui ele está em cima do foco, aqui ele está entre o foco e o centro. Então a gente está afastando o objeto. Então a imagem de maior, imagina que você está pertinho de um espelho côncavo desse, de se maquiar. Pertinho a imagem fica grande. Você começa a afastar, não se forma a imagem, fica um borrão. Você afasta mais um pouquinho, a imagem fica maior, só que invertida. E se você se afasta mais, se posicionando em cima do centro de curvatura, a imagem vai ficar do mesmo tamanho, só que invertida. E se você se afastar mais ainda, aí a imagem fica menor e invertida. Olha só quantas possibilidades, né? Vamos entender um pouco mais assistindo a esse vídeo junto comigo? É fácil observar que a esfera da calota dessa imagem tem duas faces, uma interna e outra externa. Quando a superfície refletiva for a interna, o espelho é chamado côncavo.
E quando a superfície refletiva for a externa, nós chamamos o espelho de convexo. Para o estudo dos espelhos esféricos é muito útil saber os elementos que os compõem, e essa imagem vai ajudar bastante. Nela nós temos C, que é o centro da esfera. Nós também temos V, que é o vértice da calota. O eixo que passa pelo centro e pelo vértice da calota é chamado de eixo principal. As outras retas que cruzam o centro da esfera são chamadas de eixos secundários. O ângulo alfa, que mede a distância angular entre os dois eixos secundários que cruzam os dois pontos mais externos da calota, é a abertura do espelho. E o raio da esfera R, que origina a calota, é chamado de raio de curvatura do espelho. Para os espelhos côncavos, nós podemos ver que todos os raios de luz que incidem ao longo de uma direção paralela ao eixo secundário passam por um mesmo ponto. Nós chamamos esse ponto de F, e ele é o foco principal do espelho. E nós temos alguns casos de como as imagens se formam usando espelhos côncavos. E eu sei que parece muita coisa, mas sério, se nós aprendermos como fazer cada uma delas uma só vez, nós vamos conseguir fazer elas para sempre. E eu realmente falo sério quando eu digo isso. No primeiro caso, nós temos o objeto atrás do centro, que nós chamaremos de C, e do foco, que é a letra F. Vamos pensar um primeiro raio saindo do objeto. Ó, percebam que agora ele vai fazer o caminho contrário do que eu fiz. O objeto está mais distante do espelho côncavo e ele vai aproximando o objeto aos poucos, conforme os exemplos que ele vai dar. Então aqui o objeto está atrás do centro de curvatura. Objeto paralelo ao eixo central, atingindo o espelho e seguindo as regras de reflexão em espelhos, o raio será refletido e obrigatoriamente passará pelo foco. Ó, alguns raios a gente sabe o comportamento deles, são os raios notáveis na reflexão em espelhos. Se um raio de luz passa paralelo ao eixo, a esse eixo aqui, né? Ele vai voltar, ele vai ser refletido passando pelo foco. Se um raio de luz passa pelo foco, ele vai voltar paralelo ao eixo, tá? Um outro raio notável é o que passa pelo centro de curvatura. Se eu traçar um aqui, ó, um raio passando pelo centro, ele vai bater no espelho e vai voltar também passando pelo centro, tá bom? Continuando. Então nós temos o nosso primeiro raio de luz. Agora, se um segundo raio sai do objeto e passa pelo centro, ele deve ser refletido exatamente na mesma direção. E um terceiro raio, passando pelo foco depois de refletir no espelho, sai paralelo ao eixo. O encontro dos três raios forma a imagem, que é real porque ela não está atrás do espelho, invertida porque ela está ao contrário do objeto e menor porque, bom, ela é menor do que o objeto. No segundo caso, nós temos o objeto entre o centro e o foco. Nós podemos seguir a mesma lógica e traçar o primeiro raio que sai paralelo ao eixo central e atinge o foco. Lembre-se que um raio que passa pelo foco é refletido paralelo ao eixo central, e o raio que passa pelo centro vai ser refletido passando pelo centro novamente. E isso forma uma imagem que é real, invertida, só que ao invés do caso anterior, ela é maior. No terceiro caso, nós temos um objeto na frente do foco. De novo, nós temos um raio que sai paralelo e reflete atingindo o foco e outro que atinge o centro. Só que nesse caso não existe nenhuma imagem na frente do espelho. Mas se nós estendemos o raio para trás dele, nós vamos ver uma imagem virtual, direita e maior. No quarto caso, nós temos um objeto no foco. Nesse caso, seguindo sempre as mesmas regras, nós podemos observar que os raios não se encontram nem na frente e nem atrás do espelho. Por causa disso, nós dizemos que a imagem é imprópria, porque não há imagem. E por fim, no quinto e último caso, nós temos um objeto no centro. Nós vamos fazer exatamente o que fizemos para os outros casos, traçando os raios. Nós podemos ver que a imagem é invertida e fica exatamente na mesma posição em que o objeto está. Só que ainda não acabamos, porque ainda precisamos falar sobre os espelhos convexos. No caso deles, a imagem sempre será virtual, menor e direita. Opa, vamos fazer uma pausa para você entender melhor o que é isso. A gente, para dizer como é a imagem, a gente usa três parâmetros aqui. Se ela é real, virtual, direita ou invertida, maior ou menor. Maior ou menor do que o objeto, não precisa nem explicar. Se ela é direita ou invertida, é se ela está seguindo a mesma orientação do objeto, né? Lembra a vela, o patinho? Se ela está de cabeça para cima, ela é direita. Se ela está de cabeça para baixo, ela é invertida. Agora, se a imagem é real ou virtual, depende se a imagem se forma na frente do espelho, ou seja, do mesmo lado do espelho em que está o objeto, ou se ela se forma atrás do espelho, aí a imagem é virtual, tá bom?
E é isso. A formação da imagem consiste na continuação do raio refletido e do que passa pelo foco. Primeiro nós temos um raio que sai de A paralelo ao eixo e é refletido como se estivesse saindo do foco, que fica no outro lado do espelho. Um segundo raio sai e atinge o centro, e nós estendemos esse raio até a parte de trás do espelho. Viu só, gente? Então, não se esqueçam dessa classificação aqui dos tipos da imagem e também dos raios notáveis para a gente conseguir traçar a imagem em espelhos esféricos. Se o raio de luz vai paralelo ao eixo, passa pelo foco. Se o raio de luz passa pelo foco, ele vai ser refletido paralelo ao eixo. E se ele passa pelo centro de curvatura, ele vai voltar também passando pelo centro de curvatura. É isso que você precisa saber para traçar a imagem e dizer se ela é real ou virtual, direita ou invertida e maior ou menor. Vamos ver mais um vídeo aqui. E, gente, eu deixo aqui ó, o nome dos canais, a fonte de onde eu consegui os vídeos que eu pesquisei, para vocês acompanharem esses canais que tem conteúdos bacanas, tá? Opa, pulou. Play. Aí, agora foi. Olha só, ele está com o objeto próximo a um espelho côncavo. Você vê a imagem bem maior, é aquele espelho que se usa em maquiagem. Conforme ele afasta, fica um borrão, a imagem imprópria, não tem imagem. Conforme ele afasta, a imagem se inverte. Olha que interessante. De novo, ó. Ele está com o canetão próximo ao espelho, a imagem está grande. Ele afasta, quando o objeto está em cima do foco, né? Não tem a formação de imagem, porque os raios refletidos são paralelos. Ele afasta mais um pouquinho, a imagem se inverte. Olha que interessante. Legal, né? Agora, mais um experimento envolvendo o espelho esférico. Percebam que o espelho côncavo ele é capaz de convergir os raios de luz, de aproximar eles até que eles atinjam o mesmo ponto, que é o foco. E se você colocar um objeto na onde está o foco, que é onde se concentra toda essa energia dos raios de luz, olha o que ele vai fazer com o palito de fósforo. Quando ele encontrar o foco onde os raios de luz estão convergindo, é tanta energia que é capaz de acender o palito de fósforo. Interessante, né? Bom, isso é o que eu tenho para apresentar a vocês sobre a reflexão em espelhos planos e em espelhos esféricos. Agora sobre a refração, quando a luz atravessa meios diferentes, meios transparentes diferentes. Ela vai percorrer esses meios, mas meios diferentes oferecem diferentes resistências à luz. Então a luz, quando atravessa meios que oferecem diferentes resistências, ela vai percorrer eles com velocidades diferentes. E ao acontecer isso, ela vai sofrer um desvio, tá? Olha só, como exemplo aí, um lápis dentro de um copo com água, e tem também esse fenômeno curiosíssimo. Como que se forma um arco-íris? É resultado da decomposição da luz branca, a luz branca do sol. A luz branca do sol, quando atravessa as gotinhas de água, que normalmente a gente vê arco-íris quando está chovendo, ou quando tem uma névoa de chuva, mas lembra que o arco-íris nos forma ali pertinho de você, ele está mais distante, né? Cada gotinha d'água funciona assim como esse prisma aqui, ó. Aqui a gente tem um prisma feito no material transparente, mas ele oferece uma resistência diferente do que o ar que está em volta oferece. Então a luz branca que está percorrendo o ar, ao encontrar o prisma, vai percorrer ele e sofre um desvio lateral, tá vendo? Porque a luz muda de velocidade. Perceba também que uma parte dessa luz é refletida. E ao sair do prisma e voltar para o ar, a luz sofre um novo desvio. Aqui no caso, ela está com uma velocidade menor dentro do prisma e ao voltar para o ar, volta a ter uma velocidade maior, ela sofre um outro desvio. Só que após esses sucessivos desvios, a luz tem os seus componentes decompostos.
Então, isso aqui é a comprovação de que a luz branca é resultado da mistura das luzes de todas as outras cores que formam o arco-íris. A gente diz que são 7, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, a luz muda de meio, a velocidade de propagação da luz muda em meios diferentes. O ângulo de incidência é diferente do ângulo de refração. Lembra, isso é uma propriedade que diferencia a reflexão da refração. Na reflexão, desculpem, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Na refração, não. A luz sofre um desvio na refração e quando a refração acontece num prisma, ela provoca a decomposição da luz e esse fenômeno é chamado de difração. Então, difração acontece quando a luz percorre um prisma, tá? É a decomposição da luz. Olha só. Imagina que um pescador tá lá, né, largados e pelados, com uma lança. E ele tá dentro de um rio ou no mar e avista um peixe. Ele quer atingir o peixe para poder fisgá-lo. Só que onde ele observa o peixe, não é onde o peixe realmente está. Por quê? Acontece a refração. Então a luz que é refletida pelo peixe, né? A luz que vem do sol bate no peixe, é refletida pelo peixe, chega até os olhos do observador, que no caso é o pescador. Só que essa luz refletida, ao passar em meios diferentes, que oferecem diferentes resistências à propagação da luz, ela vai sofrer um desvio. Ó. Muda a velocidade da luz ao percorrer esses meios transparentes diferentes, muda o ângulo aqui, ó, o ângulo refratado, tá vendo? Então, ele olha o peixe, ele vai tentar fisgar ele aqui, mas o peixe na verdade está mais perto dele. O mesmo acontece com a visão que o peixe tem de um objeto fora d'água, né? Ele acha que o objeto está mais distante, mas na verdade o objeto está mais próximo a ele. Curioso, né? Olha outro exemplo, um gatinho observando o peixe dentro do aquário. Isso a gente consegue observar, né? Parece que o peixe é maior do que ele realmente é. A gente tem a impressão de que o peixe está mais próximo, mas na verdade ele está mais distante. E o peixe, como que enxerga o gato? Ele enxerga o gato mais distante do que ele realmente está, né? Isso depende se você está no meio mais refringente ou menos refringente. Ops! Olha aqui um exemplo de experimento envolvendo refração. Olha que curioso. Olha só. Tá vendo a seta? Inverteu a seta. Tá vendo o número 01? Virou um 10. Olha lá o Pac-Man. Virou para o outro lado. Por que isso acontece? Porque os raios de luz refratados mudam, eles sofrem um desvio lateral, porque a luz percorre meios diferentes com velocidades diferentes. Olha um outro exemplo aqui. Esse também vai inverter a imagem. Só que perceba que o frasco é diferente. Ele é mais esférico, né? Então, além de inverter direita para esquerda, ele pode inverter também em cima e embaixo. Olha que legal. Inverteu direita e esquerda, inverteu em cima e embaixo. Mas perceba que com o outro frasco, ó, o em cima e embaixo não muda. Só direita e esquerda. Curioso, né? Olha esse aqui também. O moço ali tá com uma xícara e uma moeda dentro. Ele vai posicionar a xícara de maneira que a gente não enxergue a moeda. Mas, ao colocar a água dentro da xícara,
Vai lá, coloca a água. De repente, tcharam, a moeda torna-se visível para nós, porque os raios de luz sofrem desvio. Agora, olha esse experimento aqui, que envolve espelho esférico e também lentes. Gente, sobre o espelho, côncavo e convexo, as faces diferentes, né, de um espelho esférico, eu acho que você já entendeu. A parte de fora é convexa, a parte de dentro é côncava. Lembra da sua mão, em formato de colher. As costas da mão é o convexo. A palma da mão é o côncavo. No caso de lente, as lentes que têm as bordas finas, elas têm a propriedade de aproximar os raios de luz e elas vão convergir num ponto que a gente chama de foco. É o que acontece numa lente de aumento, quando você expõe ela ao sol, e que aí você consegue colocar fogo no papel, se o papel estiver bem no foco, porque aí concentra toda aquela energia luminosa ali, tá? Então, lentes que têm as bordas finas, elas convergem os raios de luz, então são chamadas de lentes convergentes. Agora, as lentes que têm a borda mais grossa, elas vão fazer o oposto. Ao invés de aproximar, elas vão afastar os raios de luz, tá bom? E isso é usado também para corrigir defeitos da visão, né? Se você precisa, se você tem dificuldade em enxergar de perto ou de longe, você vai usar uma lente convergente ou divergente, tá? Mas vamos ver o vídeo aqui. Neste vídeo usaremos um anteparo feito com uma chapa de ferro e uma fonte de luz com feixe de raios paralelos. Também usaremos uma folha de papel sulfite, perfis de lentes de acrílico de formatos variados, um bloco de acrílico e um espelho de plástico maleável. Começaremos fixando o perfil de um espelho na placa. Esse espelhinho é maleável e ele tem um ímã que permite grudar na placa. E o fundo Assim, branco quando para ligamos enxergar a melhor. fonte com apenas um raio de luz, podemos visualizar os raios incidindo e refletindo no espelho, para ângulos variados de incidência. Este perfil de espelho também tem uma propriedade maleável que permite que ele fique curvo. Como ele é feito de um plástico fino, podemos torcê-lo e ajustá-lo e fixá-lo com a ajuda de parafusos. Assim, podemos exemplificar os reflexos num espelho côncavo. Olha lá, o espelho côncavo convergindo os raios de luz. E o ponto onde eles ficam convertidos ali é o foco. E o centro de curvatura vai estar no dobro da distância do Ligamos um foco. feixe de raios paralelos e podemos observar os raios refletidos no espelho côncavo, que converge os raios de luz incidentes no foco deste espelho. Torcendo o plástico no lado inverso, podemos transformá-lo num espelho convexo, que diverge os raios incidentes. Neste caso, não há formação de um foco real, como podemos observar. Nesse caso, o foco é virtual, porque ele vai estar atrás do espelho, né? Se você prolongar os raios refletidos. Ah, olha que legal. Vou ver se eu consigo mexer aqui sem passar. Ah lá. A gente falou sobre refração, né? Mas percebam que, se o raio de luz atinge outra superfície transparente perpendicularmente, formando um ângulo de 90 graus com essa superfície, ela não sofre desvio. Então, naquela imagem do lápis, que ele parece quebrado num copo com água, se eu deixar o lápis em pezinho, retinho, ele não vai parecer quebrado, porque a luz vai percorrer esses meios de forma perpendicular, sem sofrer desvio. Mas é só inclinar esse ângulo aí de incidência que a Além gente do fenômeno da percebe a refração. reflexão, podemos visualizar a refração da luz quando um raio atravessa um bloco de acrílico. Conforme inclinamos o bloco, podemos observar a mudança de direção do raio refratado, que penetra no bloco com relação ao raio incidente.
dependendo do ângulo de incidência do raio de luz dentro do bloco, pode-se inclusive visualizar o fenômeno da reflexão total. Neste ângulo, chamado de ângulo... Parou? Ah, Japa, não faz comigo não. Deixa eu falar aqui sobre a reflexão total. Calma aí que eu vou encontrar aqui. reflexão total. Ai, volta mais um pouquinho. Pode-se inclusive visualizar o fenômeno... Aí, parou. Deixa eu tirar isso. Gente, como é que pode uma lente transparente aqui, né, refletindo a luz? Tá vendo? Isso acontece devido ao ângulo com que a luz incide nessa superfície transparente, para ela ser refletida totalmente. Isso aqui, pessoal, é o princípio de funcionamento da fibra ótica. A fibra ótica é feita de um material transparente, uma espécie de vidro. E a luz é refletida dentro da fibra ótica. Apesar de ser transparente, ela não vai sofrer refração, ela vai sofrer reflexão dentro da fibra ótica. Louco, né? Já já a gente fala mais sobre isso. da reflexão total. Neste ângulo, chamado de ângulo limite, a luz fica aprisionada dentro do meio, por conta de um princípio que também é usado em cabos de fibras óticas para a transmissão de luz. Por meio do fenômeno da refração da luz, pode-se utilizar as lentes para desviar a trajetória da luz. Para demonstrar, usaremos perfis de lentes feitas em acrílico. O primeiro perfil é uma lente bicôncava, que forma uma lente divergente. Borda Por causa do grossa, seu formato, divergente. os raios de luz são desviados em direções variadas, dependendo do ponto de incidência. No centro da lente, como a incidência é normal à superfície, o raio de luz praticamente não sofre desvio ao ser refratado. Porém, nas extremidades, a luz incide de forma inclinada, sofrendo grande desvio ao ser refratado. Agora a O lente de segundo borda perfil de fina. acrílico é uma lente biconvexa, que forma uma lente convergente. Da mesma forma, aproxima o os raio raios de de luz luz. que incide no meio da lente praticamente não sofre desvio por causa da incidência quase normal à superfície. Diferente do que acontece quando o raio de luz incide nas extremidades. Este tipo de lente é chamada de convergente, pois converge os raios de luz num ponto chamado de foco. Finalmente, podemos juntar dois perfis de lentes, uma convergente e uma divergente, de modo que, ao serem colocadas juntas, formem um bloco com faces paralelas. Por meio de um feixe de raios paralelos, podemos ver que a luz não sofre desvio quando incide um bloco. Porém, quando retiramos a lente divergente, os raios convergem. Já sem a lente convergente, os raios divergem. Interessante, né, pessoal? Agora, desculpem. Vou mostrar a decomposição da luz branca. A gente vai comprovar que a luz branca é a mistura de todas as cores, assim como está nessa Iniciaremos foto posicionando aqui. a lente convergente na frente do prisma, a fim de colimar a luz que passará através do prisma. Em seguida, colocamos um anteparo de madeira para escurecer o outro lado do prisma. Ligando a lâmpada incandescente, que é uma fonte de luz praticamente branca, podemos observar que a luz se decompõe formando um espectro de cores após atravessar o prisma de vidro. Este fenômeno é chamado de dispersão da luz. A dispersão da luz ocorre pois o fenômeno da refração depende do comprimento de onda da luz. Cada cor tem um ângulo de desvio, ou de refração diferente do outro. Ao atravessar o prisma, pode-se observar que a luz de cor vermelha se desvia menos do que a luz azulada, como podemos ver no espectro projetado no papel sulfite. Quanto mais afastamos o papel sulfite, mais as cores se separam umas das outras,
e é possível que se observe desde a cor vermelha até a cor violeta. Este mesmo fenômeno ocorre quando vemos as cores formadas num arco-íris, no qual a luz branca do Sol é decomposta por meio da dispersão nas gotas de água da chuva. Interessante, né? Você também é capaz de criar o seu próprio arco-íris. É só apertar uma mangueira com a água, a torneira aberta, né? Você faz uma névoa bem fininha apertando o dedo na ponta da mangueira contra a luz. Aí você é capaz de ver o arco-íris. Agora aqui a gente vai mostrar que a luz branca é o resultado da mistura de cores. Aqui a gente tem um laser vermelho, um verde e um azul. E um prisma especial feito de espelhos aí. Ao conseguir juntar essas três luzes no prisma, olha a cor que fica o raio luminoso, branco. Então você tem que o branco é a soma das outras cores. E aqui no vídeo de baixo vai ser o oposto. A gente vai passar a luz branca que sai desse prisma por outro prisma, para ver se ela é decomposta, se acontece a difração. E olha só as três cores dos três lasers. Ele decompôs aquela luz branca que no caso era formada por três outras cores, e não as 7 do arco-íris. Isso, gente, é a comprovação de que a luz branca é policromática, várias cromos, cores. É feita da mistura de várias cores, de todas as cores, na verdade, né? E aqui ele está decompondo a luz branca. Então, de um lado ele está formando a luz branca e do outro ele está decompondo a luz branca. Bom, o que acontece na refração? Esse vídeo faz uma comparação bastante interessante. Percebam aí as partículas como se comportam ao atravessar um meio. Gente, os meios são feitos de matéria, né? O vidro, o ar, a água. E a luz, ao percorrê-los, faz isso com velocidade diferente. E a luz é onda, onda eletromagnética. Já já a gente fala mais sobre esse comportamento de onda da luz. Mas percebam que, ao passar de um meio para o outro, perceba aqui na diferente cor que eles usam para representar as partículas, perceba que ao passar de um meio para o outro, muda a inclinação da luz e muda também a velocidade da luz. Olha que legal. De novo. Olha lá. Mais lento embaixo, mais rápido em cima. Com mudança no ângulo. Agora isso é bastante legal. Lembra que eu falei que quando a luz atinge essa mudança de meio bem retinho, perpendicular, ela não sofre desvio? Ela vai sofrer mudança de velocidade sim, mas não sofre desvio, assim como o carro está representando no meio liso, que oferece menos resistência à luz, ou no meio áspero, que oferece mais resistência, né? No caso, está representando isso com atrito. Agora olha quando a luz entra inclinada. Como as rodas encostam no meio que oferece mais resistência em tempos diferentes, ela vai sofrer uma inclinação. O carro mudou o ângulo em que ele percorre esses meios. Agora olha só, luzes de várias cores mudando de meio. Imagina a luz branca, que é a mistura de todas as cores, atingindo com certo ângulo a mudança de meio, do menos refringente para o mais refringente. Ela mudou só o ângulo. E a luz, gente, é onda eletromagnética. Ela tem um componente elétrico
e o componente magnético. Por isso está representado em duas cores. Agora, em determinados meios, cada luz vai percorrer diferentes meios com velocidade diferente. Olha só. O violeta, que é a cor que tem mais energia, percorre mais rápido que o vermelho, que é a que tem menos energia. Olha só, os carros chegam todos juntos à superfície ali, a linha que delimita as superfícies diferentes. E eles vão se afastando. É o que acontece na decomposição da luz branca, na difração. Agora, dependendo do ângulo em que a luz atinge a superfície de separação do meio, ela pode sofrer a reflexão total. Mas isso sempre acontece quando a luz percorre o meio mais refringente e entra em contato com menos refringente. Um lugar onde ela está percorrendo mais lento, separado por outro meio que oferece menos resistência para a luz. É o que acontece na fibra ótica. O material da fibra oferece mais resistência à passagem de luz e o ar que está fora, menos resistência. Então ela é refletida e percorre só o interior da fibra. Agora sim, vamos mostrar como é o funcionamento de uma fibra ótica. Duas condições têm que ser In this experiment, satisfeitas. light passes through a prism. You can see that at the interface, the light gets bent instead of going straight. This phenomenon is known as refraction. Olha lá, refração da luz, Refraction uma occurs luzinha when de light passes laser. from a medium with one refractive index to one with another refractive index. The light bends towards the interface when it goes from a medium of high to one of low refractive indices. Refraction is the reason why a pencil looks bent in a glass of water. This simple refraction technique is effectively used in optical fibers. Now, let's make this experiment a hypothetical one. Using some dopants, we are able to increase the refractive index of the O que ele está dizendo aí, ó? A gente pode mudar esse ângulo de luz refratada mudando o grau de infração, o índice de refração do prisma. Então, se você aumentar o índice de refração do prisma, você vai ver que muda o ângulo. Até que ele vai se aproximando do prisma, aproximando, até que ele chega a ser refletido totalmente. Essa é uma maneira de glass alcançar a in real reflexão time. total. As we increase the refractive index, the light will bend more and more towards the surface. After a time, you can see that the light will pass through the surface of the glass. If we increase the refractive index further, the light will suddenly come back to the first medium as a pure reflection. This is called total internal reflection. The total internal reflection is possible if we increase the incidence. Mas agora ele vai mostrar que normalmente não é isso que acontece. É possível alcançar a reflexão total mudando o ângulo com que a luz incide no objeto transparente ali, mais refringente. Então, se você alcança esse ângulo, você consegue atingir a reflexão total. In this experiment, Deixa eu alcançar light o ponto passes aqui through a que isso vai prism. mostrar. You can see that the incident angle rather than increasing the refractive Ah lá. index. In this case, at a certain angle called the critical angle. The light will come back to the first medium. This phenomenon of total internal reflection is used in optical fiber cables to transmit the light. A fibra ótica. The simplest form of optical fiber cable is shown here, cylindrical glass with a high refractive index.
If the laser strikes the interface at an angle greater Ó, a than the critical reflexão angle, total total internal acontecendo reflection will dentro da happen fibra. and the light E a will fibra é reach the feita de um other end. material bastante This means that refringente, light can be oferece confined bastante in the optical resistência à fiber passagem da over a luz. long distance, no matter what complex shape the fiber forms. Remember, total internal reflection happens between the high refractive index glass and the low refractive index air. However, optical fibers need a protective coating. A protective coating is Olha not lá. possible with this configuration. Agora pensa, uma das condições para que se alcance a reflexão total é que a luz percorra um meio mais refringente para o menos refringente, né? Só que a fibra ótica, por ser de vidro, ela tem que ter uma capa, uma proteção, porque senão ela se quebra facilmente. Só que se você cobrir isso com um plástico, isso não vai acontecer porque o plástico é mais refringente ainda que o vidro da fibra ótica, né? Então você tem que ter a luz no meio mais refringente para o menos refringente. E aí, se for usado plástico, ele vai ser o meio menos refringente para o mais refringente. Então, o que se faz? É colocado um outro material, também transparente, que é menos refringente, e depois o plástico. The introduction of protective material will replace the position of the air and cease the total internal reflection phenomenon. An easy way to overcome this issue is to introduce Não a é low isso que refractive acontece. index glass above the core glass, known as cladding. This way, total internal reflection will happen and we'll be able to use a protective layer. A fibra é encapada Both the com material core and the transparente e cladding use depois com silica as their plástico. base material. The difference in the refractive index can be achieved by adding different types of dopants. The optical fiber we have just constructed won't be able to carry signals for more than 100 kilometers. This is due to various losses that happen in the cable. This loss of Aí. Ah, mas a fibra ótica oferece resistência? Sim. Então, vai perdendo intensidade essa luz? Sim. Por isso que de distâncias em distâncias, existem pontos aí que usam a transmissão de dados por fibra ótica, né, que amplificam esse sinal para que a mensagem seja efetivamente alcançada no seu destino ao longo de um caminho de centenas de quilômetros ou milhares de quilômetros, né? Outra coisa interessante é que existem objetos que são opacos, né, que oferecem muita resistência à luz, que absorvem a luz e não deixam a luz atravessá-los. Mas a luz é onda, e isso acontece porque a onda eletromagnética tem um comprimento pequeno perto de um objeto que vai promover uma sombra, a formação de uma sombra. O som também se propaga através de ondas, mas as ondas sonoras são muito grandes comparadas com a maioria dos objetos. Então, a onda sonora consegue atravessar esses objetos. Não atravessar, mas contornar. A palavra é essa, contornar esses objetos. E a luz não consegue. É por isso que se você está atrás de uma parede, você não consegue enxergar o que tem do outro lado. Mas você consegue ouvir se tiver alguém falando do outro lado. Né? As ondas sonoras contornam o obstáculo, mas a luz não. Ops, volta lá. Olha lá. As ondas eletromagnéticas são pequenas em comparação com o objeto. Então ela não se propaga depois do objeto. E aqui é onde se formaria a sombra, por exemplo. No caso da onda sonora, que é bem maior, ela consegue contornar o objeto e seguir o seu fluxo de propagação. Se você pensar, por exemplo, na onda... Bom, depois eu comento isso. Continuando, e como é que a gente determina a sombra de um objeto? Bom,
Se a fonte de luz é uma fonte extensa, como o Sol ou como uma lâmpada grande, você, além de ter sombra, você vai ter o que a gente chama de penumbra, que é uma sombra parcial, tá? E aí você traça alguns raios luminosos para determinar onde vai ser sombra ou onde vai ser penumbra. Olha só que esse vídeo explica bem isso. A sombra de um corpo é formado por duas partes, geralmente, uma mais escura e outra mais clara. Essa parte mais escura é chamada de umbra, que é a ausência total de iluminação, e essa É parte a mais clara, sombra. que é a ausência parcial de iluminação, é chamada de penumbra. Sendo que ambas só se formam se você tiver uma fonte de luz, um corpo opaco que vai gerar sombra e um lugar onde a sombra será projetada, que é chamado de anteparo. Devido à propagação retilínea da luz, é possível desenhar as regiões de umbra e penumbra da seguinte maneira. Primeiramente, a gente marca os lados direito e esquerdo da fonte de luz, que nesse caso daqui é o Sol, e os lados equivalentes do corpo que vai projetar a sombra. Feito isso, basta unir o lado direito com o lado direito e o lado esquerdo com o esquerdo. E pronto. Aqui entre essa região você terá a sombra. Logo em seguida, para encontrar a penumbra, a gente vai cruzar os lados, ou seja, eu vou unir o lado esquerdo com o direito e o lado direito com o esquerdo. E aqui nós já teremos a penumbra. Legal, né? E que implicações tem isso? Nos eclipses, por exemplo, vejam só, ó, lado de cima do Sol com lado de cima da Lua, lado de baixo do Sol com lado de baixo da Lua. Isso delimita aqui, ó, a região de sombra. Os lugares, as cidades onde estão aqui na sombra total que a Lua projeta na Terra vai ter o eclipse total. Agora, as regiões na Terra que estão aqui, ó, na penumbra, vão ver o eclipse parcial. Como que a gente observa isso aqui na Terra? Olha só, nesse caso é o eclipse do Sol, tá? A gente não enxerga o Sol, então é o eclipse do Sol, porque a Lua entrou na frente como um obstáculo à passagem da luz do Sol. Quando a gente tem um eclipse total, a gente observa ele assim, ó. O Sol totalmente coberto. Quando a gente tem o eclipse parcial, a gente ainda enxerga o Sol, mas não totalmente. Certo, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado por terem assistido o vídeo. Se isso te ajudou de alguma forma, por gentileza, você pode se inscrever no canal e dar uma curtidinha marota lá. Um beijo, até a próxima.